Boletim segunda edição, falando sobre a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Nessa quinta-feira, ela se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para falar sobre a isenção do imposto de renda, o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isso foi uma promessa do governo do presidente Lula, à época da campanha do presidente Lula, que deve ser cumprida então agora. O texto, o projeto, deve ser apresentado já na semana que vem. Gleisi, que começou aí o seu mandato como ministra da SRI, dizendo que não ia tratar de economia, que economia não é assunto dela, mas já estava lá hoje batendo o ponto no Ministério da Fazenda para falar sobre esse assunto. Bom, reunião que aconteceu nessa quinta, lá no Ministério da Fazenda. O que acontece agora é que ela até acabou falando com a imprensa no final e disse que vão ter pautas na área de economia muito importantes para o país. Eu vim conversar com a Haddad exatamente para a gente acertar tramitações dessas pautas do Congresso e ter como prioridade. Para quem não sabe, a função de Gleisi Hoffmann agora, à frente da Secretaria, é fazer essa interlocução entre governo federal e Congresso Nacional. Então, esse projeto específico vai ser apresentado ao Congresso Nacional na semana que vem. Gleisi também disse que o ministro da Fazenda está terminando de fazer a redação desse projeto. Bom, vamos entender esse caso especificamente. A isenção de imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês, como eu disse, foi uma promessa da campanha do presidente Lula em 2022. Segundo o DIEESE, a medida deverá beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros, dobrando o número de isentos para 20 milhões. Tá bom, mas você vai isentar essas pessoas, 10 milhões de brasileiros agora isentos de pagar o imposto de renda, porque recebem até R$5 mil. E de onde vai sair esse dinheiro? De onde vai ter essa compensação? De acordo com o governo, para compensar a perda de receitas que o aumento da isenção trará, o governo vai propor um imposto mínimo de 10% para quem ganha mais de R$50 mil por mês, ou seja, R$600 mil por ano. O debate no Congresso gira justamente em torno dessa compensação, visto que a oposição ao governo não quer criar novos impostos, porque até uma medida é impopular. A ministra ainda citou outros itens, como a limitação dos supersalários do serviço público, que também é uma demanda do governo Lula, promessa também do governo Lula, desde o início desse governo Lula 3. Então, ela citou que outros itens vão ser tratados no Congresso Nacional, como a limitação dos supersalários no serviço público e a previdência dos militares, que disse serem prioridades na pauta econômica. Ela disse ainda que o governo entregou um resultado fiscal relevante em 2024, apesar do déficit. Diz, por fim, que as medidas pelo lado da receita que ampliaram a base arrecadatória têm dado equilíbrio às contas públicas. Agora, o que deu o que falar foi Bolsa Família. Ela negou que vai haver um corte no orçamento do Bolsa Família. Nessa quarta, o governo enviou um ofício ao Congresso com pedidos de ajuste no orçamento de 2025, ainda pendente de aprovação. O texto, assinado pela ministra Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, prevê um corte de mais de R$7 bilhões no Bolsa Família. Então, de acordo com o texto da ministra do Planejamento, vai ter que haver um corte no programa Bolsa Família de mais de 7,7 bilhões de reais, que podem afetar os brasileiros aí mais pobres. Mas Gleisi Hoffmann disse que isso não vai afetar o programa Bolsa Família. Vamos ver como é que isso vai ser. Lembrando que para caber na lei orçamentária anual, no orçamento de 2025, vai ter que cortar esse valor sim do Bolsa Família, de acordo com a previsão da ministra do Planejamento. Esse orçamento que era para ter sido aprovado no final do ano passado. Não foi aprovado por conta das discussões das emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Para quem não se lembra, o ministro Flávio Dino acabou segurando a liberação das emendas para os parlamentares enviarem para suas bases, para suas prefeituras, alegando que não havia transparência aí nesse processo todo, de quem manda e até onde chega esse dinheiro das emendas parlamentares. Na semana passada houve uma outra discussão, o STF acabou liberando já as emendas parlamentares, tudo certo com as emendas. Agora, o Congresso pode tratar de orçamento de 2025, que era para ter sido tratado no ano passado.